Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Sopapo do Padeiro, resgatando a cultura afro-sul brasileira, com o babalaô e músico Paulo Malê. Para debates e sugestões, entre em contato pelo e-mail ou MSN sopapodopadeiro@terra.com.br. Boa noite, Brasil. Estamos aqui na Rádio Toques de Aruanda, programa Sopapo do Padeiro, segundo episódio hoje, dia 13 de outubro de 2011, diretamente do Morro Santana, em Porto Alegre. Nesse momento, Porto Alegre tem tempo bom, 15 graus, fresquinho, bom para um chimarrão. Vamos falar hoje sobre alguns assuntos interessantes e vamos começar uma série de episódios aí sobre o filme O Grande Tambor, filme que foi feito pelo coletivo Catarse, sobre a custódia aí do nosso querido Sérgio Valentim. Mas antes eu vou dar uma palhinha mais ou menos do que acontece. Então, semana passada eu comentei sobre o filme, comentei sobre outros aspectos. A influência africana no Rio Grande do Sul foi muito grande, dentro do período da charqueada, dentro do período escravagista no Brasil. E nós tivemos aí alguns tópicos interessantes que a gente vai rolando a partir do momento que os programas vão se sucedendo. E hoje, com esse tópico do tambor, nós vamos rolar algumas coisas de sopapo para vocês que não conhecem o instrumento, ouvirem um pouco do som do instrumento. E serei muito grato a quem puder nos mandar opiniões, sugestões sobre o som, porque a gente tem uma referência no Rio Grande do Sul muito baseada no carnaval e muito baseada nas casas de religião que hoje não utilizam mais o sopapo, nenhum nem outro. Então é importante, se alguém tem alguma informação sobre o tambor, nos passar. Daqui a pouco o som já remete a alguma coisa no seu DNA aí. Certo? Então, assim, o tambor, ele começa a partir de um tronco de árvore, assim como se fazia na África, e vem evoluindo nos tempos aqui no Sul, e passa por toda a história. Na verdade, o tambor conhece mais a história que nós mesmos. Certo? Contatos para nós aqui. O e-mail do programa é sopapodopadeiro@terra.com.br. Sopapo é sopapo com o, tá? sopapodopadeiro@terra.com.br. O nosso MSN é do mesmo e-mail. Quem quiser nos adicionar, pode nos adicionar para fazer comentários, tá? O MSN está ligado. O Facebook meu é Paulo Malé, certo? Paulo, M-A-L-L-E-T, tá? Malé, com T mudo. Então vocês podem nos adicionar aí que a gente vai interagindo. Eu sei que tem um pessoal que ouviu semana passada o programa, gostou muito no Rio de Janeiro, aqui mesmo no Sul, em Charqueadas. Espero que vocês estejam aí ouvindo, tá? E em Pelotas também, já fiquei sabendo que teve algum retorno aí. Muito bom, então, que a gente consiga esclarecer essas histórias todas aqui do Sul, que a partir de semana passada cada vez mais estão latentes, tá? É importante também frisar que, para quem não ouviu semana passada, que o programa tem uma necessidade de fazer o contato do Sul do Brasil com as raízes africanas e as raízes afro-brasileiras, tá? Porque se tem uma ideia de que aqui no Sul não tenha tido uma passagem forte da cultura negra. E nós realmente, nesse eixo Rio Grande, Porto Alegre, Pelotas, é um triângulo isso, em volta da Lagoa dos Patos, houve muita influência dessa cultura, tá? Inclusive a lagoa entre Pelotas e Camaquã, que é uma cidade que fica mais ou menos no meio do caminho entre Porto Alegre e Pelotas, então em torno aí Camaquã era chamado de Bacia de Oió,
onde tinham muitos escravos do território de Oió, que fica ali ao norte de Queto, na Nigéria. Então é interessante a gente pesquisar mais sobre isso. E claro, quem tiver informação, pessoal, pode passar para nós aí, para que a gente melhore os debates e melhore as informações para o resto do país também. Hoje nós vamos estabelecer 2 momentos. Primeiro eu vou rodar uma música do Vitor Ramil, que é um compositor gaúcho, pelotense, tá? E ele usa no seu trabalho muito a milonga, que é um tipo de música daqui do sul mesmo. Mas daqui do sul que eu digo não é só sul do Brasil. Quando eu falo sul aí, entenda-se sul do Brasil, Argentina, Uruguai. A milonga é um ritmo muito tocado aqui. Embora a milonga seja proclamada aí como algo tradicionalista rio-grandense, eu acredito que seja, mas não do tradicionalismo aquele que se está acostumado a ver somente de bombacha, é um tradicionalismo mais ancestral, que seria em relação realmente à influência africana, visto que milonga é uma palavra de origem banto, não é uma palavra portuguesa, certo? E eu já tive contato com pessoas que nasceram dentro do ventre livre, negros que nasceram dentro do ventre livre. Um dos exemplos é a mãe do nosso querido amigo Rosa Franco. Ela morou em Alegrete, ela nasceu no ventre livre e era filha de criação lá. E o pai dela, que foi escravo, tocava milonga no violão. E tocava milonga, e isso é interessante porque sempre se teve a milonga como uma referência charrua, ou uma referência gaúcha, né, como os argentinos dizem, mas não, ela tem também origem na ancestralidade africana, tá? Então nós vamos rodar essa música aí do Vitor. Tem uma participação bonita do Caetano Veloso, que também nos leva a fazer esse link Rio Grande do Sul-Bahia como 2 polos muito fortes da construção africana no Brasil, né? E logo após eu rodar a música, eu vou fazer uma tradução porque ela está em espanhol, tá? Visto que ela tem uma história falando dos negros na Argentina, de como eles também passaram pelos processos que nós passamos aqui no Sul, na Revolução Farroupilha, como lutadores contra o regime de escravidão. Então, aí vai Vitor Ramil, Milonga de los Morenos, com a participação de Caetano Veloso. Alta la voz animosa como si cantara flor. Hoy caballeros le canto a la gente de color. Azul negro los llamaban los ingleses y holandeses que aquí los desembarcaron al cabo de largos meses. En el barrio del Retiro hubo mercado de esclavos de buena disposición y muchos salieron bravos de su tierra de leones. Se olvidaron como niños y aquí los acerenciaron la costumbre y los cariños. Cuando la patria nació, una mañana de mayo, el gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo. Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos y se formó el regimiento de pardos y de morenos. El sufrido regimiento que llevó el número 6
y del que dijo Ascasubi, más bravo que gallo inglés. Y así fue que en la otra banda, esa morenada, al grito de Soler, atropelló en la carga del Cerrito. Martín Fierro mató a un negro, y es casi como si hubiera matado a todos. Sé de uno que murió por la bandera. De tarde en tarde en el sur me mira un rostro moreno, trabajado por los años y a la vez triste y sereno. ¿A qué cielo de tambores y siestas largas se han ido? Se los ha llevado el tiempo que se lo olvidó. Bom, estamos aqui, 8h11, Rádio Toques de Aruanda, programa Supapo do Padeiro. Então rolou aí Milonga de los Morenos, com o Vitor Ramil e Caetano Veloso. E agora, rapidamente, eu vou traduzir essa letra para vocês terem uma ideia do que se fala a música, do que ela conta. Então, Milonga dos Morenos. Voz alta e animada, como se estivesse cantando a flor. Hoje, senhores, eu canto para as pessoas de cor. De marfim negro os chamavam, os ingleses e holandeses, que desembarcaram aqui ao fim de longos meses. Lá no bairro do Retiro havia um comércio de escravos, de boa disposição, e muito deles saíram irados. Da sua terra de leões se esqueceram como crianças, e aqui os habituaram aos costumes e aos carinhos. Quando a pátria nasceu, em uma manhã de maio, o gaúcho só sabia fazer guerra a cavalo. Alguém pensou que os negros não eram nem canhotos nem estrangeiros, e se formou o regimento dos pardos e dos morenos. O sofrido regimento que recebeu o número 6 e de quem Ascasubi disse, mais brabo que galo inglês. Ascasubi é um poeta argentino, tá? Que falava muito contra o regime escravagista. E foi assim que do outro lado, essa morenada, ao som de um grito, de costume correu em carga pela colina. Martim Fierro matou um negro, e é quase como se houvera matado a todos eles. E eu sei de um que morreu pela bandeira. De tarde em tarde no sul, me olha um rosto moreno, trabalhado pelos anos e às vezes triste e sereno. Para que céu de tambores e descansos eternos se foram levados pelo tempo e o tempo que está esquecido. Bom, realmente fala da parte escravagista argentina mesmo, tá? Comenta-se até do Martim Fierro ali, que foi um dos generais lá que participou do regime escravagista. Bom, essa primeira parte, então, que a gente já falou um pouco aí da influência negra no Sul, agora nós vamos passar direto para o filme O Grande Tambor, que é um filme feito pelo coletivo do Catarse, e hoje está com a gente aqui o Sérgio Valentim, que conduziu esse trabalho, junto com a Sara Brito, para nos falar do projeto, de como o filme, como transcorreu, do que o filme fala. Boa noite, Valentim. É um prazer te receber aqui. Me conta aí, então, como é que surgiu esse projeto e a partir de que referência vocês começaram o trabalho aqui no Sul, visto que nem tu nem a Sara são daqui. Boa noite, Malê. Boa noite aos ouvintes da rádio. A gente não é nascido aqui, né? Mas já reside aqui um bom tempo. Mas assim, a gente começou... na verdade, assim, a gente já é decorrência de um processo anterior a nós, que começou com o Giba Giba, né? Que é um músico muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, que é um dos únicos
que usa o sopapo, o tambor de sopapo ainda, né, nas suas músicas, nas suas composições, que é de Pelotas, né? E o Giba Giba, ele, em 98, na verdade, ele se vê praticamente assim, não existia mais tambores de sopapo, não existia mais a referência, nem lá na cidade dele, né, que ele foi se apresentar em Pelotas e ele perguntou pelo sopapo e ninguém sabia do que ele estava falando. E aí ele percebeu que estava acontecendo um processo, né, percebeu, depois de um bom tempo, porque esse processo tinha começado muito antes, percebeu que esse tambor, e assim, não só o tambor, mas outras referências também da cultura africana estavam desaparecendo, né? E aí ele resolveu, então, fazer um projeto lá de resgate do sopapo, e juntamente com o mestre Batista, que é o mestre luthier, o mestre que constrói artesanalmente esse tambor, o único ainda que faz esse tambor, eles construíram 40 sopapos e distribuíram para vários músicos do Brasil inteiro. E foi a partir daí, então, que a gente começou a tomar contato com esse instrumento, com essa história, com o próprio Giba Giba. A Catarse é uma cooperativa de comunicação que trabalha em diversos projetos sociais e de inclusão na digital, dentro de políticas públicas em pontos de cultura. E a gente então viu nessa perspectiva desse trabalho de certa forma construir um registro, né, que não existia sobre a história desse instrumento. Aí a gente conseguiu, são 3 anos na verdade de trabalho, conseguiu, através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, aprovar o projeto de resgate, né, salvaguarda do patrimônio imaterial, no caso o tambor de sopapo. Que o intuito desse projeto era, de certa forma, reconhecer o tambor de sopapo como patrimônio imaterial brasileiro. E isso, então, compõe dentro desse projeto, dessa pesquisa, o documentário, esse do qual te retratou, chamado Grande Tambor, que é o documentário que é o principal produto desse projeto. Mas também tem outras coisas que fazem parte desse registro do conhecimento, do patrimônio material, como a construção do instrumento. Então também vem uma cartilha feita pelo mestre Batista, lá de Pelotas, que ensina como construir o instrumento, né? Uhum. Que para nós é uma das partes mais importantes do processo, porque ali está uma informação ancestral que ia se perder, porque o mestre Batista é o único que ainda constrói e que conhece, né? Tem esse conhecimento. E também tem, então, um livro onde está registrado a entrevista dos 4 principais mestres griots do sopapo, no caso o Giba Giba, o mestre Batista, a dona Cirlei e um senhor lá de Rio Grande chamado Seu Cid, na verdade, Seu Cid Ferreira, que veio falecer, na verdade, antes da gente terminar o filme, não chegou a ver. Mas ele é uma figura importante no processo porque ele foi um dos fundadores das primeiras escolas de samba do Rio Grande do Sul, em 1943. Então, esse senhor conhece o sopapo há muitos anos, né? Ele foi um dos que introduziu o sopapo na primeira escola de samba de Rio Grande, em 43, que era, se não me engano, a Santa Isabel, e depois, em 44, ele fundou a Mariquitas, que aí sim é essa que ficou muito conhecida. Ficou conhecida, né? Isso, lá em Rio tem uma Grande. Referência forte lá. Isso. E, além disso, então, tem a trilha sonora, né? Que é toda ela produzida para o filme, a trilha sonora original, da qual a gente vai tocar algumas músicas depois. E também tem os extras, no caso, seria o material que a gente, como são 3 anos de trabalho, então são 3 anos de gravação, a gente tem muito material gravado e que não coube dentro do filme, e a gente
aproveitou ele dentro dos extras, então tem praticamente outro filme dentro dos extras, que são quase 2 horas de material extra. E aí, de uma forma mais pedagógica, assim, distribuído por temas, e porque o intuito maior desse projeto era que isso pudesse ser utilizado dentro das escolas, né? Porque existe no Brasil uma lei 10.639 que obriga as escolas a incluir os conteúdos da cultura africana, da história da África ou dos afrodescendentes, que até então não existia, né, nos livros, né, não se conta essa parte da história. Sim. Então nós tínhamos essa preocupação também de que esse material pudesse ser utilizado dentro das escolas, né, para que a gente então pudesse reconstruir, na verdade, né, essa referência histórica que vem se apagando dentro desse processo que tu já falou um pouco no último programa, que é um processo de tentar, de certa forma, contar só uma parte da história. Só um lado, né? Só o lado que interessa, né? E o outro lado foi sendo deixado de lado a ponto de ele praticamente desapareceu. Várias referências culturais dos africanos no Rio Grande do Sul desapareceram, né? Complementando, né, Valentim, que a gente vê esse outro lado que já era esquecido na época e era um lado considerado, como é que eu posso dizer o adjetivo certo, mas é considerado sem importância dentro do Estado, né? E hoje a gente vê que isso é realmente o inverso, né? Que é um lado que se não fosse a mão de obra escrava negra, o Estado do Rio Grande do Sul hoje não seria o que ele é, principalmente na questão de evolução econômica e social que ele produziu, né? No Brasil, na verdade. No Brasil, né? Na verdade, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, de certa forma, nós na verdade estamos contando uma parte da história do Brasil que o Brasil não conhece, os gaúchos não conhecem, né, na verdade, e os brasileiros muito menos, né? Porque o Rio Grande do Sul é um estado meio aquém, assim, meio, né, culturalmente. Tá lá embaixo, né? Meio culturalmente, apesar de ter gaúcho pelo Brasil inteiro, né? Mas a cultura gaúcha se resumiu muitas vezes a esses símbolos que foram criados de forma fantasiosa, né? Exato. De certa forma, é uma fantasia que eles vivem de bombacha e bota e boina, né? E que essa fantasia, então, de certa forma, agrega os gaúchos que estão fora. Por isso que é mais famoso, os CTGs são mais famosos fora do que no estado do Rio Grande do Sul. Né? Aqui, eu, por exemplo, né, como tu disse, eu não sou natural daqui, mas sou natural do Mato Grosso do Sul, que é praticamente uma colônia do Rio Grande do Sul, né? Da qual muitos gaúchos foram para lá. E meu pai foi para lá, eu nasci lá. E lá, sim, tem referências. A comunidade, de certa forma, que frequenta o CTG, não são só gaúchos, mas ali se cultua uma parte do Rio Grande do Sul, né? Então, de certa forma, isso agrega as pessoas que estão fora e isso acaba se tornando um meio de socialização, na verdade, né? Uma identidade referencial. Mas que ela tá toda ela baseada numa ilusão, né? Toda ela baseada numa mentira, né? Até complementando, para quem não sabe o que é CTG, aí no Brasil, CTG é Centro de Tradições Gaúchas, tá? É um galpão onde se dança e se canta e se usam músicas baseadas nesse tradicionalismo que se vê do gaúcho, que na verdade é isso que o Valentim está falando, é praticamente um romance, tá, gente? Né? É um romance. E na verdade o que aconteceu aqui, dentro desse, que a gente não pode deixar de considerar o fato de que a escravidão acabou ontem, né? Porque fazem 120 anos, entendeu? Então isso pensando, se a escravidão durou 450 anos, mais ou menos, 120 não é nada, né? Então é muito difícil de tu mudar certas estruturas sociais em tão pouco tempo, né? Então a gente vê claramente várias coisas aqui no Rio Grande do Sul, o processo foi muito nítido, né? Então houve, na verdade, uma intenção de branquear a população aqui, né? Houve uma intenção cultural de deixar de lado coisas que fossem, porque é um racismo que é velado, evidentemente, ninguém diz que é racista, mas
é um racismo, e isso é facilmente comprovável, é histórico, na verdade. Né? É verdade. Os livros se referem, não se referem à história dos negros, dos escravizados. Os africanos são tratados como africanos e não como nações, então tem nações diferentes, de lugares diferentes, de países diferentes, né? Então tu tem aqui os italianos, os alemães e os descendentes de escravos, né? Eles não conhecem a África e acham que tudo é África. A África é um país. Que a África seria um país que não tem regiões. Como se fosse Europa, entendeu? Mas na verdade não. Isso na verdade, simplesmente demonstra como esse processo aconteceu aqui de uma forma tão nítida, né? Então, assim, esse tambor foi vítima desse processo, né? E a gente, na verdade, quando conta a história do tambor, não está querendo contar a história especificamente do tambor, está querendo contar a história do Estado, do que aconteceu de fato, e desse processo de tentar, de certa forma, entre aspas, embranquecer a história, né? Desconsiderar certas referências históricas importantes que são parte da cultura e que estão marginalizadas, né? Por exemplo, aqui o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, se não me engano, é o lugar onde tem mais terreiro de Umbanda proporcionalmente no Brasil. Por metro quadrado. E tal. Então, bom, só que, desculpa te interromper, mas só que no Morro Santana, em 2 ruas nós temos 6 ou 7. Não, realmente... Então, assim, isso demonstra, de certa forma, que, né, mesmo com todo esse processo, a cultura, essa cultura, ela tem essa estrutura se mantém mesmo diante dessas circunstâncias, né? E esse tambor, na verdade, ele é um exemplo disso, né, e de tantos outros fatos. Porque ele é um tambor que ele sempre esteve junto, né, da história, mas ele nunca não era considerado. Então, ele estava na charqueada, né, onde se tocava o tambor, e os negros escravizados tocavam o tambor depois do trabalho, né? Ele estava na casa de religião, porque ele é um tambor religioso, né? Ele está no carnaval também, né? Porque no início do processo, lá bem no início, não existia surdo, não existia tantos instrumentos para produzir aquele som grave. A referência que se tinha naquela região de produção de som grave era o supapo. Então, o supapo simplesmente foi trazido do terreiro para o carnaval, né? E ficou durante muito tempo sendo o instrumento grave do carnaval de Rio Grande de Pelotas, né? A grande referência, assim, até meados dos anos 70, quando começa o Carnaval do Rio de Janeiro começa a se tornar, então, o grande negócio, a grande vitrine, né, profissionalização do Carnaval, e aí começou a se tornar uma empresa, as pessoas passam a viver disso e tal, e aí se começa uma empresa, né, a procurar melhores métodos que sejam mais eficientes, e a eficiência está em diminuir os custos e assim por diante. Então, dentro dessa lógica do sistema capitalista, muito claramente o carnaval transformou-se num produto e aí todo mundo passou a querer ser o Rio de Janeiro. Sim, deixou de ser uma festa popular, né? Deixou um grupo de uma pessoas... Uma manifestação popular. Como acontece em vários meios culturais, um grupo, uma elite dominou o processo e a partir disso começou a faturar em cima dele. E aí, o Carnaval do Rio de Janeiro hoje é um grande negócio, né? Movimenta milhões de pessoas e turistas e dinheiro. Então, hoje em dia, todo mundo quer ser o Carnaval do Rio, né? E Pelotas tentou também, né? Mas não conseguiu, né? Porque não tem como, né? Que nem se diz, o Giba Giba diz muito isso. Tu não vai deixar de ser quem tu é para querer ser outra coisa que tu nunca vai conseguir ser. E o que tu perdeu, na verdade? O jeito que tu era antes, né? Porque tu acaba não sendo nem o que tu era na essência e nem o que tu pretende ser, né? É mais ou menos como, assim, a grosso modo, o norte-americano lá, o estadunidense lá querendo tocar samba e o brasileiro querendo tocar o jazz deles, né? Na verdade, a gente consegue coisas parecidas, mas nunca né? Que nem eu querer ir tocar reggae na Jamaica, né? Entendeu? Tipo, não tem como. Não adianta. Não adianta, né? E aí, então, esse processo acabou que essa cópia do modelo de negócio do Carnaval Carioca, que outros lugares, por exemplo, não fizeram, Recife não fez, né? E hoje, por exemplo, a grande referência do Carnaval do Nordeste deixou de ser a Bahia,
pelo menos para mim, é Recife, né? Então, tipo... Tanto que é o frevo, né? Por isso, né? Porque eles conseguiram segurar, né? Claro. Aquela coisa daquele lugar, entendeu? Aquilo se transformou numa manifestação da qual que Pelotas, por exemplo, que tinha uma coisa muito similar, que tinha supapos, tinha metais, né? As baterias tinham metais, tinha os bonecos gigantes, tinham vários tipos de manifestações artísticas típicas daquele lugar, que foram simplesmente substituídas, segundo o mestre Batista, pelo carro-som, o puxador, e o mestre-sala e o porta-bandeira. Né? Então é um método, uma forma de fazer, e acabou que destruiu essa cultura, e esse instrumento é um símbolo dessa destruição, que na verdade é para contar o processo inteiro, né? Que fala do... No fundo, o supapo acaba sendo aquela parte visível do iceberg, né? Isso aí. Na verdade, o problema é muito maior, o processo, né? Aqui em Porto Alegre mesmo, a gente vive isso até hoje com essa história da Copa do Mundo. Por isso que eu digo que a escravidão foi ontem, que a gente não pode deixar de... Porque, por exemplo, hoje no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, são removidas mais ou menos 12 mil famílias de áreas, que são áreas hoje em dia nobres da cidade, que elas não podem mais morar ali por causa de motivos os mais diversos possíveis, que não adianta nem dizer, porque são todos fúteis, né? Mas assim, elas estão retirando as pessoas dali porque essas áreas passam a ser de interesse econômico, né? E aí tu tem essas pessoas sendo deslocadas para longe, para fora, né? E junto dela toda a socialização que tem ali naquele lugar, né? Aquela estrutura, sim, claro. Toda aquela referência. Então, isso aconteceu, por exemplo, na década de 50, com o Areal da Baronesa, ali em volta de Porto Alegre, do Guaíba ali, né? Que removeram as pessoas e tal. Então, assim, esse processo continua de forma velada, né, de certa forma, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, isso que o mais importante para nós era tentar, de certa forma, trazer essa perspectiva histórica, né? E a partir dessa estrutura, inclusive, trazendo figuras importantes que foram esquecidas, como o próprio Manuel Padeiro, né, que é uma figura extremamente importante aqui dentro da nossa cultura e que muito pouca gente conhece, né? Porque... Eu acho que é menos que muito pouca gente. Né? Porque as pessoas, eles conhecem Zumbi, mas não conhecem o Padeiro, né? E porque a história do Padeiro não está nos livros, né? Nos livros escolares e tal. Por isso a nossa preocupação desse material entrar nas escolas. Porque esse material, o objetivo dele não é elucidar todos os problemas e toda a história, mas sim estimular que as pessoas vão ver, mas quem é o Manuel Padeiro, né? Quem foi o Giba Giba? Quem foi o Mestre Batista? Quem foi o Mestre Paraquedas? E outras figuras que são estruturas da cultura e que são descendentes de africanos e que estão vivendo hoje, contemporaneamente, esse processo. Entendeu? Sim. Eles, na verdade, hoje são os protagonistas, são os atores dentro dessa disputa que permanece aqui no Rio Grande do Sul. E que é importante que as pessoas vão atrás dessas informações, porque uma hora eles não estarão mais aí, né? É importante que o processo continue, né? Claro. Só abrindo um parênteses, hoje eu até vi uma notícia aí, que a casa, isso serve para todos da rádio, tá, pessoal? Todo mundo que está ouvindo. A casa onde foi fundada a Umbanda, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, está para ser demolida, tá? Então, eu acho que está na hora da comunidade toda umbandista, afro-brasileira, o que for, inclusive quem não de lutar por isso aí, porque foi comprado o terreno por um senhor, e ele nem sabia disso, e ele quer demolir, construir um depósito, construir mais não sei o quê. Então acho que está na hora de alguém fazer alguma coisa e não deixar essa casa ser demolida, né? Transformar isso de alguma forma. Não sei, eu estou aqui fazendo um apelo que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas tem a ver, não tem nada direto, mas é dentro desse processo. O Valentim estava falando disso, de pessoas que são tiradas dos seus locais por uma questão simplesmente econômica, porque é econômico o negócio, e esse aí é um caso. E a gente, como praticante das religiões afro-brasileiras, a gente tem que se unir, baixar a vaidade e ir atrás de coisas que
que realmente se perpetuem dentro da cultura. Porque assim como nós temos vários museus que são religiosos, e a maioria deles católicos, e não tenho nada contra isso, cada um com a sua religião, a gente não pode deixar demolir uma casa onde é a origem da Umbanda no Brasil. E na verdade a Umbanda é brasileira. Entendeu? Quer dizer, se fosse uma igreja, eu duvido que eles iriam. Se fosse uma se de repente se descobrisse que viveu lá o Dom Vicente Scherer quando pequeno, naquele local, entendeu? Eu refiro, a referência cultural para eles não realmente existe, né? No caso, para nós existe, é importante, mas a gente não tem ainda força ou sabe-se lá o que para conseguir, de certa forma, evitar uma tragédia dessa, claro. Que destruir um lugar tão importante. Eu vou compartilhar novamente isso no Facebook e peço para todo mundo que me ouve que recompartilhem essa notícia aí, tá? Sobre essa casa que fica na rua Floriano Peixoto, número 30, em Neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, tá? É uma casa centenária e é onde foram as primeiras sessões de Umbanda que se tem notícia dentro do Brasil, tá, pessoal? Então, nós vamos rodar um áudio aí, uma música do Mestre Paraquedas, que é o carro-chefe da trilha sonora original do filme O Grande Tambor. Isso, feita pelo Mestre Paraquedas, que é um mestre griot, né? O griot, na cultura africana, é o responsável por transmitir a cultura para os mais jovens, e o Mestre Paraquedas é um griot contemporâneo, no sentido estrito da palavra, né? Ele realmente é um contador de histórias, né? E ele, além disso, ele é um dos maiores compositores do Rio Grande do Sul. Ele tem mais de 1000 músicas compostas. Sim, ele tem sambas em todas as escolas aí, 400 músicas gravadas, é um fenômeno, né? Só que ele é totalmente desconhecido, né? Não circula no meio comercial, né? Sim. Mas no carnaval ele é uma grande referência para nós aqui. E ele fez essa música especificamente pro filme, a pedido nosso. E ele compôs para nós, e ela é toda feita tocada em supapos, né? São 5 supapos tocando só supapo nessa música. Certo. Então vamos rodar aí. Como é o nome da música, Valentim? O Grande Tambor, o nome da música, tá? Do Mestre Paraquedas, da trilha sonora original do filme O Grande Tambor. Mestre Paraquedas, que também estará conosco aqui daqui a algumas semanas para uma entrevista muito interessante, porque ele é uma pessoa assim ímpar dentro aqui de Porto Alegre. Então vamos rodar aí. Negro supapo, parece trovão, batendo no couro, sangrando a mão. Negro supapo, parece trovão, batendo no couro, sangrando a mão. Negro supapo, parece trovão, batendo no couro, sangrando a mão. Grande tambor que vem lá do cativeiro, da charqueada do terreiro, é mina, é batuqueiro. Grande tambor que vem lá do cativeiro, da charqueada do terreiro, é mina, é batuqueiro. Ecoa no céu, retumba no mar, o grande tambor pelotense é Jejenagô, é raiz, cultura
pura africana, na sua essência, na sua matriz. Cultura pura africana, na sua essência, na sua matriz. Negro supapo, parece trovão, batendo no couro, sangrando a mão. Negro supapo, parece trovão, batendo no couro, sangrando a mão. Grande tambor que vem lá do cativeiro, da charqueada do terreiro, é mina, é batuqueiro. Grande tambor que vem lá do cativeiro, da charqueada do terreiro, é mina, é batuqueiro. Ecoa no céu, retumba no mar. O grande tambor pelotense é Gegé Nagô, é raiz. Cultura pura africana, na sua essência, na sua matriz. Cultura pura africana, na sua essência, na sua matriz. Eia, Yeyo, Catumeyo, Yeyo, Catumeyo, Yeyo, Catumeyo, Yeyo, Catumeyo, Yeyo, Catumeyo, Yeyo, Catumeyo. Bom, estamos aqui na Rádio Toques de Aruanda, então, programa Supapo do Padeiro, nesse momento 20 horas 43 minutos, 13 graus em Porto Alegre, Morro Santana. Estamos aqui com o Sérgio Valentim, então, do Coletivo Catarse, condutor desse grande projeto do Grande Tambor, aí falando do tambor de Supapo. Quero falar para os ouvintes aí que quem quer participar do programa, quer participar nos mandando mensagens, o e-mail é sopapodopadeiro@terra.com.br, sopapodopadeiro@terra.com.br. Também este e-mail é o e-mail do MSN, pessoal. Então quem quiser adicionar no MSN, adiciona por esse e-mail também, sopapodopadeiro@terra.com.br.
Quem quiser me adicionar no Facebook, é Paulo Mallet. M-A-L-L-E-T. M de Maria, tá? Mallet. O T é mudo. M-A-L-L-E-T. Paulo Mallet. Bom, continuamos aqui então o papo aí, a música do Paraqueda, que rodou, do Mestre Paraqueda. Fantástica figura aí do nosso samba e da nossa religiosidade afro-brasileira. Nós temos mais um áudio para rodar, que é um áudio de um samba tocado, que é chamado Samba Cabobu, que é em homenagem aí ao Giba, aí, o Giba Giba, que teve o projeto Cabobu, que o Valentim falou no bloco passado. Mas nós vamos dar mais uma atenção para o tambor aqui, e logo vamos rodar esse áudio aí, tocado pelo Lucas Kinoshita, grande percussionista aqui de Porto Alegre. Bom, Valentim, então, seguindo aí o nosso papo, a partir desse trabalho, que agora também tem essa coisa do tambor ser reconhecido como um patrimônio imaterial brasileiro, que a gente já sabe que é só uma questão de tempo, né? O primeiro passo foi dado. O que mais é importante dentro desse processo aí do tambor? Assim, no meu entender, são várias coisas importantes. Mas assim, a coisa mais importante, eu acho, é de nós tentarmos reconstruir uma referência cultural, ou não reconstruir, mas contribuir para a construção dela, que ela vem sendo construída durante todo esse tempo, dentro dessa perspectiva de que a gente tem que levar em consideração essa parte da história, essas figuras que são base da nossa cultura, como esses mestres griots, como outras figuras importantes dentro da cultura que a gente até então desconsiderava, né? E outra coisa que, entrando mais nesse aspecto do tambor em si, do tambor como um instrumento participante da cultura, esse tambor ele é um tambor de religião, né, que era tocado para a religião, e que ele era usado na charqueada, no processo de trabalho, depois da matança, né? E o interessante dessa perspectiva que o projeto, de certa forma, traz, que evidentemente se trata de uma tese, porque é difícil de comprovar certas referências históricas como essa, mas o que a gente conseguiu colher dentro dessas pesquisas foi que só foi possível todo esse progresso industrial da charqueada, à época de que se produzia charque, e só se produzia charque industrialmente no Brasil, na região de Pelotas. Existia produção de charque em alguns outros lugares, mas não nesse nível industrial que havia aqui. Como tu falaste, inclusive no último programa, eram 37, 38 charqueadas, né? Eram mais ou menos 2.000 trabalhadores, 2.000 africanos escravizados, que matavam mais ou menos 600 bois por dia, né? Então era um nível de produção industrial em 1780, né? Antes da Revolução Industrial na Europa. Tu imagina aqui, né? Essa tecnologia estar aqui antes da Revolução Industrial na Europa, né? Então essa tecnologia não é da Europa, né? Não é portuguesa, né? Não é mesmo que o dono da charqueada seja Pinto Martins, um português que veio do Ceará, né? Para Pelotas. Mas essa tecnologia é oriunda da cultura africana, dos rituais da cultura africana, que na África é milenar esse conhecimento, né? Então isso vem se passando de geração para geração. Sim, tem até um texto, né? É do Nicolau Dreis, o texto que fala de que não existia na Europa tecnologia ferramental que se usava em Pelotas. Isso, né? E muito menos o conhecimento, porque não existia produção de charque, tanto é que o charque de Pelotas ia para a França, ia para o norte do Brasil, ia alimentar escravos em outros lugares, porque a carne naquela época não tinha conservação, não tinha como conservar, logo tu não tinha como transportar a carne, né? Não tinha como transportar
Então o charque passou a ser o grande negócio daquela época, porque era proteína sendo transportada, né, para longe, produzida ali em grande escala e sendo transportada e alimentava, então, porque a proteína é o que era importante nesse processo, né, de alimentar os escravos e tal. Inclusive tem uma referência que até eu não sei se isso realmente corresponde à realidade, mas existem algumas referências que as tropas do Napoleão se locomoviam mais rapidamente porque usavam do charque de Pelotas, claro. A partir do momento que as outras tropas inimigas tinham que andar com o seu gado, parar, carnear o gado, comer, para depois seguir viagem, enquanto a tropa do Napoleão que é um dos motivos por ser mais rápida. Isso é facilmente comprovável nos livros de história, porque isso os livros contam, que havia um grande intercâmbio entre Pelotas e a França, né? Por causa disso, por causa do charque, né? Então, e esse intercâmbio também é cultural, né? Tu consegue ver em Pelotas muita influência da cultura francesa, inclusive na praça mais importante da cidade, onde era o Pelourinho antigamente, né? Ali é onde era o lugar, eles substituíram por um grande chafariz francês. Exato. Né? Na Praça General Osório. Isso, inclusive num dos, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva que a gente trabalha, entende? De tentar reconstruir certas referências históricas, por exemplo, falando dos lanceiros negros, falar de Manuel Padeiro, falar do que aconteceu aqui na Revolução Farroupilha, Duque de Caxias, que é um cara que é uma referência histórica no Brasil, né? Todo lugar que o cara vai tem uma avenida e uma estátua desse cidadão, um nome, né? Muitos estados têm nome de cidade. E ele, na verdade, foi um dos grandes, um dos grandes sacanas, falsários da história, porque tem vários episódios, inclusive porongos, onde ele mandou assassinar os escravos, os negros que estavam lutando por ele, mas também na Guerra do Paraguai, né, da qual eles entraram no Paraguai, os paraguaios se renderam e mesmo assim eles mataram a maioria dos homens, né, paraguaios que já tinham se rendido, né? E assim por diante, tem várias histórias relacionadas ao Duque de Caxias, relacionadas com genocídios, né? E esse cidadão, ele é nome de rua e nome de cidade, né? Então isso é um problema para nós, entendeu? Então nós também, nesse processo, também estamos querendo, de certa forma, desconstruir essas pseudo-histórias, essas referências falsas alguns da cultura. Pseudo-mártires, né? Que são considerados como heróis e no fundo eram até genocidas, né? Isso. E trazer de volta os verdadeiros heróis da cultura, entendeu? O Manuel Padeiro, os lanceiros negros, os mestres griots, o mestre Batista, mestre Paraquedas, mestre Gibagiba. Esses são as grandes referências históricas para nós, entendeu? E não essas outras figuras aí. Né? Claro. Bom, ainda a gente vê que passa o tempo rápido, porque o assunto é interessante e é muito difícil a gente cortar uma ideia dentro de um assunto que é vasto, como eu já estava falando, o tambor é a ponta do iceberg, que tem está todo encoberto, né? Então, dentro dessa história do Rio Grande do Sul, dentro dessa influência da cultura afro na sociedade gaúcha, e eu quero reiterar então o nosso e-mail para o pessoal participar, sopapodopadeiro@terra.com.br, tá, gente? Vamos rodar então um áudio que se chama Samba Cabobu, tá? Tocado pelo Lucas Kinoshita, que é um percussionista aqui de Porto Alegre. Isso é uma música do Gibagiba, né, na verdade, mas ela aqui ela tá só instrumental, né, só com supapos. Certo. Então segue aí Samba Cabobu, tocado só em supapo.
Bom, tá aí então um áudio aí do Supapo. Então, para vocês terem uma noção de como o timbre do Supapo é forte, é grave. A gente dizia muito quando fazia equalização de som em espetáculo que é aquele soco no peito, né? Ele é praticamente um tambor que, como diz na música do Mestre Paraquedas, aí é um trovão. Extremamente sanguíneo, extremamente terra. A gente até tem uma suposição que ele seja um tambor feminino, mas isso é assunto para o próximo programa, onde nós falaremos mais do Supapo e mais também da questão das charqueadas, de como ele vem trazendo essa história e que hoje a gente não consegue mais nem ficar sem falar. Tamanho é o pedido de passagem que o tambor nos faz. Quero agradecer a presença do Valentim aqui, então, obrigado, Sérgio. A presença da Sara, que ficou aqui monitorando e não falou nada, mas prometemos as palavras da Sara para o próximo programa. Quero agradecer aos ouvintes aí. Quero reiterar que o blog do programa, que é um blog que eu escrevo já há um tempo, é supapodopadeiro.blogspot.com. Tá? supapodopadeiro.blogspot.com. Tem o blog também, tambordesupapo.blogspot.com, que é o blog relativo ao tambor e ao filme até, certo? Então ficamos aí, Porto Alegre 2056, vamos rodar uma última música em homenagem ao grande tocador de supapo de Rio Grande, Pássaro Azul. Mas só mais uma dessas referências culturais que não foram... Que é mais um que não é considerado, né? Então foi um grande tocador de supapo de Rio Grande. Fique então com o áudio disso aí, uma boa noite, até semana que vem. Meu Rio Grande é do
Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Sopapo do Padeiro, resgatando a cultura afro-sul brasileira, com o Babalaô e músico Paulo Malê. Para debates e sugestões, entre em contato pelo e-mail ou MSN sopapodopadeiro@terra.com.br.